Esse vídeo tem como objetivo apresentar a pesquisa A Redução do Número de Congressistas sob a Perspectiva da Representação Política. Pois bem, partindo-se do pressuposto que a democracia é o regime que contempla o pluralismo político, torna-se imperioso garantir que a diversidade ideológica e os diversos grupos sociais estejam devidamente e proporcionalmente representados. Por essa razão, o Brasil adotou um número considerado grande de representantes federais. Contudo, são recorrentes as propostas de emenda à Constituição visando reduzir esse número de representantes, sob os argumentos de redução dos gastos públicos, disparidade de representação entre os Estados-membros e uma suposta celeridade nos trabalhos das casas legislativas federais. Acontece que isso pode prejudicar a representatividade política qualitativa, isto é, do ponto de vista político e não apenas numérico, por ter o condão de desassistir grupos minoritários e seus interesses, o que é indesejado em termos de uma democracia pautada no pluralismo político. Por essa razão, a presente pesquisa objetiva analisar a redução do número de congressistas sob a perspectiva da representação política. Para tanto, a metodologia contou com o uso do método hipotético-dedutivo e, de início, foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca de temas como democracia e representação. Em seguida, foram examinadas as justificativas de 9 propostas de emenda à Constituição voltadas a reduzir o número de congressistas, a fim de elencar e investigar seus argumentos e a viabilidade desses argumentos. Por isso, como resultados parciais, temos que, quanto aos gastos públicos, seria mais interessante reduzir benefícios decorrentes da prerrogativa do cargo, mas não a quantidade de representantes, que é a medida mais drástica. Sobre a disparidade de representação entre os Estados-membros, é importante considerar que o Brasil adotou a aplicação rigorosa da igualdade do voto. Outro sim, a representação nos Estados-membros não é somente quantitativa, mas qualitativa. Por isso, há uma certa atenuação dessa suposta disparidade numérica. Quanto à celeridade dos trabalhos legislativos, isso diz respeito ao processo tradicional, de modo que a redução dos representantes não tem a aptidão de acelerar a presteza dos trabalhos legislativos. Somente retirar de cena grupos minoritários que podem ser diretamente interessados numa medida e vão deixar de opinar por não possuir representantes, caso sejam reduzidos. Então, observa-se, de fato, a redução dos representantes pode prejudicar grupos minoritários e seus interesses, o que é desinteressante, em se tratando de uma democracia pautada no pluralismo político, como é o caso do Brasil. Dessa forma, sem uma representação concreta e que assegure às diversas classes e grupos sociais uma devida representação, não há como atingir os princípios preconizados pela democracia.